Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, nós vamos começar hoje a série O Peregrino, de John Bunyan. Mas antes eu quero ler aqui um versículo que está em Hebreus 11, 13 em diante, que diz assim... O nome da série é Literaturas Cristãs, né? Em Família. E nós vamos começar então com essa obra clássica, que é O Peregrino. E para os irmãos entenderem, vocês que ainda não leram o livro e quem já leu também, qual é o contexto desse livro, nós vamos então começar com essa meditação que está em Hebreus, capítulo 11. Versículo 13 ao 16, que diz assim: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, aqui está dizendo que, crendo nas promessas, os servos de Deus, abraçando essas promessas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa é a passagem de Hebreus que fala sobre os heróis da fé, que fala sobre Abraão, Noé, não é? Começa desde Noé, né, mãe? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Josué. Na verdade, começa com Abel, né? Sim, Abel, verdade. Em Gênesis já tem vários heróis da fé e todas essas pessoas, então, aí está falando que creram nas promessas e abraçaram as promessas e perceberam que o lugar deles não era aqui nesse mundo. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala assim: se eu encontro em mim desejos que nada nesse mundo podem satisfazer, é porque eu fui feito para outro mundo. Né? Eu não sou daqui. Nenhum de nós né, Maria Cláudia? E a Bíblia fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. A maioria das pessoas não consegue perceber isso. Não. Né? Não conseguem perceber agarrados nesse mundo, né? Que o lugar não é aqui. Né? Que aqui é só uma passagem, aqui é só uma semeadura. Né? As pessoas têm falado muito... a vida só se vive uma vez, faça o que te faz feliz, faça o que te agrada, o que te satisfaz. Não é assim. Essa vida é só uma semeadura, é só uma passagem que nós estamos, é uma fase que nós estamos passando e semeando para a vida eterna. Sim. Né? Então eu vou começar lendo aqui esse livro, que é provavelmente o maior clássico da literatura cristã. Foi escrito então pelo John Bunyan, e aqui fala na introdução, no reinado de... Eles estão traduzindo aqui, né? Mas o nome é James II da Inglaterra. O popular pregador protestante John Bunyan, ele viveu de 1628 a 1688, foi preso por fazer reuniões ilícitas e não se conformar com o culto nacional da Igreja Anglicana. Veja que faz tantos séculos, mas é uma coisa tão atual, né, mãe? Porque sabemos que sempre houve perseguição aos pregadores verdadeiros da palavra de Deus, a verdadeira igreja, e isso vai ser cada vez pior, porque se conforma com a palavra do Senhor que a igreja vai ser perseguida. Então fala aqui, ele não recuou e foi então recolhido à cadeia de Bedford, e em 1660, onde permaneceu
12 anos. Estava pronto a sofrer pela fé. Passava o tempo estudando a palavra de Deus, que assim começou a brilhar com mais glória que nunca para ele. Confessava que ficar longe da esposa e dos filhos doía-lhe como arrancar dos ossos a carne. Saber que passavam dificuldades quase lhe despedaçou o coração. Contudo, resolveu arriscar deixá-los todos com Deus. Enquanto permanecia ali no que ele chamava a Cova dos Leões, sentia saudades da congregação dos filhos na fé. Na esperança de fortalecê-los espiritualmente, pôs-se a escrever e conta a sua experiência. Aqui é uma tradução, tá, irmãos? Perde bastante na tradução, mas eu vou ler aqui como se fosse um poema. Súbito vi-me enredado numa alegoria sobre a sua viagem e o caminho à eterna alegria. Em mais de 20 coisas que pus no papel, isso feito já mais 20 na cabeça ao léu, a se multiplicar, se atiraram novamente, como centelha que voa de brasa ardente. E o resultado foi o Peregrino, considerado a mais famosa alegoria do mundo. Então nós vamos ler aqui alguns pedaços dessa história, né? Lembrando para os irmãos que é uma alegoria, uma parábola, é uma fantasia, mas que nos mostra as realidades espirituais. Sim. Né? A caminhada do cristão. Sim, enquanto ele estava na cadeia, né? Ele começou a escrever o Peregrino. E ele ficou 12 anos na prisão. Olha só que coisa terrível, longe da esposa, dos filhos. Mas Deus estava com ele e o inspirou nessa obra. Sim. Então, eu vou começar aqui. Ele fala: sonhei que vi um homem com um fardo às costas, andando pelo deserto deste mundo. Aí é a cadeia, tá? É uma referência à prisão. Cheguei a um lugar onde havia uma caverna. Ali me deitei para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos, de costas para sua casa, com um livro na mão e carregando um grande fardo. Nós vamos ler aqui Isaías capítulo 64, versículo 6, que fala sobre esse fardo, o fardo do pecado, né? Que o peregrino, aquele homem que depois vai ser batizado de cristão, né? Mas ele ainda não é um cristão, ele está carregando o fardo. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Sim, eu acho essa passagem muito poderosa, né, mãe, para explicar a situação do ser humano, né, as culpas do homem e da mulher. Ele estava aí em trapos, né, vestido com trapos, sim, mostrando a miséria humana, né, Maria Cláudia? Sim, essa passagem diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, né? Quando o homem, quando a mulher tem contato com o Evangelho, com a palavra de Deus e com a sua própria consciência, ele sabe que ele está longe de Deus. Sim. Ele sabe que a justiça humana, por maior que ela seja, não é suficiente para nos aproximar de Deus, não é suficiente para nos fazer dignos de Deus. Todos nós somos indignos de Deus. Sim. Né? Eu creio que todos os irmãos e as irmãs que estão nos ouvindo agora, se você tem um pouco de consciência, você já sentiu isso, você já sentiu que você estava em farrapos, você estava em trapos. Infelizmente, existem pessoas que acham que são justas, né, mãe? Mas essas pessoas nós sabemos que não estão em conexão com a consciência e nem com Deus. São as mais difíceis de se converterem. Sim. Por isso que Jesus falou que as prostitutas e os ladrões entrariam antes no reino de Deus, ou seja, era mais fácil um ladrão ou uma prostituta se arrepender do que um fariseu. É verdade. Mas existem pessoas que sabem, que reconhecem, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu sentia muita culpa, apesar de nunca ter feito nada que aos olhos humanos, né, fosse uma coisa grave, porque o ser humano
classifica o pecado, né? Sim, como sim. grande ou como pequeno. Sim. Mas nós sabemos que todas as nossas culpas, vai mais fundo ainda, fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Por mais que a gente tente se aproximar de Deus, a gente tem um abismo, né, entre nós e o nosso Deus. Nós temos maus pensamentos, nós temos maus comportamentos, nós temos más palavras, nós temos maus julgamentos, pré-julgamentos, preconceitos, né, que nos afastam de Deus, que nos afastam da presença do Senhor. E eu me lembro que quando eu era criança eu sentia muito isso, Isso só foi passar no dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo e eu passei a sentir a presença de Deus na minha vida todos os dias. Né? Eu creio que a pessoa, só quando ela está na presença de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, que ela pode perceber então que ela foi perdoada, que ela foi salva. Né? E então ele fala: olhei e o vi abrir o livro é a Bíblia, e lê-lo. Enquanto lia, chorava e tremia. Incapaz de conter a angústia, rompeu em dolorosa lamentação. Que devo fazer? Nós vamos ler agora Atos, capítulo 2, versículo 36 adiante. Diz assim: saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Nós vemos que a palavra de Deus tem esse efeito, né, mãe? A pessoa perceber que ela percebe precisa... o pecado e depois ela fala: e agora, o que eu faço? Sim. Né? Eu creio que Deus revelou isso para você também, né, mãe? Quando Sim. você começou a ler a Bíblia. Sim. A necessidade de nós nos aproximarmos de Deus. Sim. E o apóstolo Paulo também, quando ele teve aquele encontro com Jesus no deserto, quando ele teve esse encontro tremendo com o Senhor Jesus, ele perguntou para o Senhor: o que quer que eu faça? Né? E aí Jesus falou com ele. É verdade. Então, continua dizendo aqui: o homem revela à família a sua preocupação. Angustiado, voltou para casa e tentou ocultar sua tristeza. Não queria que a esposa e os filhos percebessem a sua aflição. No entanto, incapaz de conter-se, acabou abrindo o coração. Querida esposa e queridos filhos, tenho me sentido muito aflito por causa de um grande fardo que carrego. Disseram-me que a cidade onde moramos será queimada com fogo vindo do céu. A não ser que encontremos um meio de escapar, todos morreremos. Na verdade, essa cidade que ele se refere é a terra, né? A cidade da destruição. Porque a terra, né, o mundo vai acabar em fogo. Sim. Primeiro acabou em água e agora acabará em fogo. Sim, e também faz uma referência, mãe, à situação humana sem Deus. Sim. Que todos nós, se não chamarmos pelo nome do Senhor, né? A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem não invoca o Senhor, né? Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sim, é perdição. Né? Então, também faz essa referência. A família acha que ele está perdendo o juízo. A esposa e os filhos ficaram bastante admirados e assustados, não que acreditassem nele, mas por acharem que ele estava perdendo a razão. Como já anoitecia, insistiam com ele para que se deitasse, na esperança de que uma boa noite de descanso pudesse acalmá-lo. Então, aí nós vemos a reação de muitas pessoas, né, quando alguém da sua família aceita Jesus ou começa a receber a palavra de Deus. Eu diria até que é a reação natural do ser humano. O ser humano pende mais para a incredulidade do que para a fé. Né, mãe? Sim, inclusive aqui, Atos 2, 38, lê só até o 37, fala assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O primeiro passo, né, Maria Cláudia, é o arrependimento. A pessoa, quando ela é impactada pelos seus próprios pecados, ela se sente um trapo, ela se sente um verme, ela se sente desprezível, ela se sente pecadora. E aí o primeiro passo é se arrepender dos seus pecados. O próprio Senhor Jesus, quando ele começa o primeiro sermão aqui na terra,
ele fala arrependei-vos. E João Batista também diz arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Né? Então, nós vemos que a família não aceitou, está tão agitado que não consegue dormir. A noite foi tão perturbadora quanto o dia. Estava tão agitado que não conseguia dormir, e assim, em suspiros e lágrimas, passou a noite. No dia seguinte, pela manhã, quando a esposa e os filhos quiseram saber como se sentia, ele respondeu: cada vez pior. Então reafirmou seus temores da véspera, mas eles se recusavam a ouvi-lo. Tratam-no com aspereza. A família zombava dele e o censurava. Outras vezes agia como se ele nem estivesse presente. Tendo suportado esse tratamento cruel por algum tempo, voltou ao quarto, lamentando a própria condição de angústia, afligindo-se pelo comportamento da família. Orou a Deus para que tivesse compaixão deles. Muito angustiado, vagueia sozinho pelos campos. Caminhou pelos campos vários dias, às vezes lendo seu livro, às vezes orando, mas sempre em grande aflição, e enquanto lia, clamou em alta voz: que devo fazer para ser salvo? Aqui nós vemos... O livro é a Bíblia, né? Lembrando de novo, o livro que ficava com ele é a Bíblia. Aqui nós vemos uma referência, né, mãe? Quando ele fala que devo fazer para que seja salvo, ao carcereiro de Filipos, né? Sim. Que foi aquela passagem em que o Senhor se manifestou, onde Paulo e Silas estavam louvando a Deus e caíram as cadeias. Sim, veio um terremoto, Sim. Todas as algemas caíram e o carcereiro queria se matar achando que os presos tinham fugido. Mas ninguém fugiu. E em Atos 16, 28 fala assim: mas Paulo clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Sim, então aqui ele está perguntando, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Olhou para um lado e para o outro como quem quer fugir, mas ali permaneceu, pois era incapaz de decidir que direção tomar. Encontra-se com Evangelista. Viu um homem chamado Evangelista aproximar-se dele e perguntar: por que você está chorando? Ele respondeu: Senhor, li neste livro que vou morrer e que depois da morte serei julgado. Não quero morrer e não tenho coragem de enfrentar o julgamento. Nós sabemos também que está em Hebreus, né, mãe, que fala que aos mortos está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sim. E outra coisa, Maria Cláudia, a pessoa que não é salva, ela tem medo da morte. Sim. Porque ela não sabe para onde vai. E a pessoa que não sabe para onde vai é porque não vai para o céu, porque a pessoa que vai para o céu sabe para onde vai, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sim. Então, Evangelista responde para eles... Evangelista seria a pessoa que prega a palavra de Deus. Sim. É uma figura daquele que prega a palavra de Deus. Sim, é aquela pessoa que Deus coloca no caminho de qualquer cristão, né, para que possa evangelizar, testemunhar e falar da palavra do Senhor, explicar a palavra de Deus. Muita gente, né, mãe, fala: mas eu não sou pastor, eu não sou. Não interessa, é a pessoa que está no seu caminho. É, né? Aquele que semeia a palavra, né? Sim. E você que já recebeu o Evangelho, você tem também essa missão de passar o Evangelho para frente, de ensinar aquela pessoa que está com esse fardo nas costas, que está dessa forma maltrapilha, né, espiritualmente, ou seja, ela já percebeu que ela precisa de Deus, né? Agora eu estou lembrando, mãe, aquela passagem também em Mateus capítulo 5, que o Senhor Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus, né? Aqui esse homem é o pobre de espírito, porque ele já percebeu que ele não tem nada para oferecer para Deus. É o humilde, humilde, né? Ele está se oferecendo totalmente humilhado diante de Deus. E o Evangelista fala para ele: se a vida é tão cheia de males, por que você não está disposto a morrer?
porque receio que este fardo que carrego nas costas, ou seja, as culpas, né, o remorso, me faça descer mais fundo que a sepultura e eu caia no inferno. Se a sua aflição é tão grande, por que ainda está aqui? Perguntou o evangelista. Porque não sei aonde ir. Então o evangelista entregou-lhe um rolo de pergaminho no qual se achavam escritas estas palavras: fujam da ira que se aproxima. Está em Mateus capítulo 3, versículo 7. Que a palavra do Senhor fala, né? Fugir da ira vindoura. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem está falando isso, na verdade, é João, né? João Batista. João Batista. Então, foi o que preparou o evangelho, sim, né? Preparou sim, o caminho para o Senhor Jesus. Então, quando viu essas palavras, voltou-se para o evangelista e indagou: para onde fugirei? Evangelista aponta para um portão estreito. Vê aquele portão estreito? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Os irmãos mais antigos vão se lembrar que no nosso púlpito antigo da sede mundial tinha um letreiro, né, com essas palavras, né, mãe? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Sim, então nós vemos que o evangelista sinalizou na direção do portão estreito. E então ele fala, o homem, né, falou, não consegue ver o portão estreito, ainda não tem visão espiritual, né? Uhum. Então ele fala, vê aquela luz brilhante? E ele fala, acho que sim. Então o evangelista disse, firme os olhos na luz, vá diretamente em sua direção e você encontrará o portão. Bata e receberá instruções sobre o que deve fazer. Então esse é o primeiro de uma série aqui de leituras que nós vamos fazer e meditações na palavra do Senhor. Eu convido você a chamar a sua família, seu espaço Família Cristã. Essa mensagem é para crianças, é para adolescentes, é para idosos, é para pessoas que não conseguem mais ler, não é? Então, você que não consegue fazer a leitura, nós vamos fazer essa leitura para você e vamos meditar. E você pode depois conversar com a sua família, você pode debater com a sua família sobre essa história, que é a história do cristão da terra até o céu, a caminhada que todos nós fazemos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque em algum momento a tua palavra nos encontrou. Te agradecemos, Senhor, aleluia, porque pudemos ver esse caminho tão estreito e estamos andando nesse caminho. Senhor, esteja conosco nessa caminhada, essa pessoa que está nesse momento recebendo essa palavra e que está percebendo o quanto ela é pecadora, o quanto ela está longe de Deus, que ela possa se humilhar agora, que ela possa se voltar agora para a tua luz, para esse portão que é estreito, mas que leva a vida. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a andar nesse caminho. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que hoje ouviu essa palavra e percebeu que as nossas justiças, não é porque muita gente fala, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não jogo, essa é a sabedoria mundana. Nós vamos ver, né, na caminhada aí do cristão, ele vai encontrar a sabedoria segundo o mundo. Essa sabedoria segundo o mundo está longe de Deus, está longe da consciência. Mas você que percebe e reconhece que você precisa de Jesus, você precisa de um Salvador, você que já foi um cristão, mas você está longe de Deus, volta para o caminho estreito agora. Nós vamos fazer uma oração. Diga assim conosco: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Perdoa agora os meus pecados e escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue
Me ajuda a andar nesse caminho, porque eu quero ter certeza da salvação e da vida eterna. Amém. Você que quer permanecer nos caminhos do Senhor, você pode entrar no nosso site www.ipda.com.br. Você vai encontrar a Igreja Deus e Amor mais perto da sua casa. E você pode acessar também o nosso canal no YouTube, Programa Espaço Família Cristã, e acessar os nossos vídeos, que tem conteúdos bíblicos, estudos bíblicos para a sua edificação espiritual. Que Deus abençoe. Daqui eu não sou, para o meu país caminhando eu vou. Aqui não me querem, pois sou estrangeira, estou de passagem, eu sou forasteira. Eu sou diferente do povo daqui, por isto insistem em me perseguir. Não sabem que sou uma filha do rei e que muito breve no seu reino estarei. Convido o povo a seguir comigo, mas poucos escutam o que eu lhes digo. Na casa do Pai há muitas moradas, a porta está aberta, é franca a entrada. Eu sou diferente do povo daqui, por isto insistem em me perseguir. Não sabem que sou uma filha do rei e que muito breve no seu reino estarei. Amanhã talvez eu deva partir, vão me procurar, não estarei mais aqui. Desta terra estranha vou me despedir. Eu sou caminhante, tenho que prosseguir. Eu sou diferente do povo daqui, por isto insistem em me perseguir. Não sabem que sou uma filha do rei e que muito breve no seu reino estarei. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação: Irene Miranda e Rosa Tenório. Realização: Fundação Reviver. Fundação